Agora a gente vai falar de outro jogo. Primeiro empate do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Sport fizeram o primeiro 0-0 do Brasileirão. Resultado melhor para o Leão, que retorna à Série A depois de 3 temporadas na segunda divisão. A melhor chance veio logo aos 2 minutos, mas o argentino Calleri isolou o pênalti. Perdeu um pênalti aos 2 minutos. 2 minutos, Calleri perde o pênalti. Um São Paulo irreconhecível no primeiro tempo. E aí eu pergunto, já emendo, né? Já falo de um São Paulo irreconhecível e já falo também de um esporte. Que esporte é esse? Vai atrapalhar muita gente? Vai atrapalhar muita gente. Já atrapalhou aí, né? Começa atrapalhando o próprio São Paulo no Morumbi, ou seja, na casa do São Paulo. Agora, o Glenda, é o seguinte, você tem um gol que tem 7,32 metros de comprimento, por 2,44 de altura, e você não tem... Ó, fica mais pra lá um pouquinho, vamos ficar no limite lá, ó. Quer ver, ó? Eu vou contar aqui, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,32. Olha o tamanho do gol. Fica no meio lá, ó. No meio? Aí, ó, você tá no meio. Tô no meio. O gol é isso aqui, ó, esse tamanho. Você pode ter 1,90 m. Você concorda comigo que mesmo que você tenha 1,95 m, se você se atirar, você não consegue... Se eu botar a bola aqui, você não consegue pegar? Ó, imagina que você tem 1,95 m. Você vai pular, você vai chegar aqui, ó. Você vai chegar aqui. Os caras são incompetentes. Os caras são incompetentes. O cara era incompetente. O gol tem 2,44 de altura. Tem 7,32. Eu medi. Você tá no meio. Por mais que você tenha 1,90, você se atire. Eu vou falar pra você. Eu vou cobrar no canto direito. Você não pode sair antes, senão o cara só empurra pra dentro. Você tem que esperar ele chutar. Se você chegar com 1,95, você chega faltando isso ou isso pra bola. Ou seja, o cara que treina, ele tem esse espaço aqui. O Hugo fez isso na final do Campeonato Paulista. Mas o Hugo fez porque o cara não chuta suficientemente no canto. Porque se o Rafael Veiga chuta no canto direito, se o Rafael Veiga chama no campo, chuta no canto esquerdo, ele chuta com força e avisa, vou chutar porque como o Veiga é canhoto, ele chuta melhor cruzando para o lado esquerdo do goleiro. Então, que ele vem de lá e chuta para cá. Se ele avisa, vou chutar no seu canto esquerdo. E o Hugo pula, não chega. Por quê? Porque o gol é muito grande. Agora, os caras são incompetentes, que eu posso fazer? Não, mas o cara ele vive disso incompetente. Esse isolou, é pior ainda. É pior ainda. Deixa eu só continuar dando a informação aqui que é importante. Olha só, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E no intervalo do jogo, a torcida do São Paulo vaiou muito time, muito mesmo, né? E o técnico Zubeldia, que começou o jogo com um esquema de 3 zagueiros e com 3 volantes. Ou seja, a torcida não está gostando nada disso. Quero saber o seu olhar profissional para isso daí. Mexeu aí na etapa final, mas nada de gols. Já nos acréscimos, um susto, porque o lateral do Sport, o Igor Carius, ele levou uma bolada na cabeça, ficou desacordado, saiu, inclusive, numa ambulância, né? Deixou o campo de ambulância e após ser examinado, foi liberado. E, inclusive, eu vi um recado dele nas redes sociais hoje de manhã, tranquilizando o torcedor, tranquilizando todo mundo, porque a cena realmente ele ficou desacordado ali no campo até a ambulância chegar e tirá-lo ali do gramado. Que bom que você está bem, graças a Deus você está bem. Agora, quem não está bem é o São Paulo. O Zubeldia está com os dias contados, né? O Dorival, então não adianta nada, vamos fazer tipinho. Eu gosto do trabalho do Zubeldia, eu acho que ele foi para ser um cara para ganhar de 1-0 a partida de ontem, não conseguiu ganhar e aí é muito criticado. Lembra que esse modelo foi um modelo importante para o São Paulo jogar contra o Palmeiras, para o São Paulo, um modelo com 3 zagueiros. O torcedor é engraçado, né? Por isso que o dirigente ele tem que ser qualificado. Por isso que eu espero que o Belmonte, eu espero que o presidente Júlio Casares, que eles tenham capacidade de entender o que é melhor para o São Paulo. Porque foi esse sistema com 3 zagueiros que deu ao São Paulo uma sobrevida no Campeonato Paulista. O São Paulo só não foi para a final do Campeonato Paulista contra o time do Corinthians, porque houve um pênalti irregular marcado em cima do Vitor Roque, ou seja, uma jogada que não foi pênalti. Até a Federação Paulista de Futebol assumiu o erro do árbitro, o erro do VAR. Então, o São Paulo poderia ter ido à decisão do Campeonato Paulista e o Palmeiras foi a uma decisão de Campeonato Paulista com um pênalti mal marcado, que não aconteceu. Então, esse modelo levou o São Paulo a sobreviver no Paulistão, levou o São Paulo a ter uma qualidade que ele não estava apresentando.
acertando, e aí ele colocou esse mesmo sistema na partida contra o Sport. Então, mas merece as vaias? Ele foi muito... O time foi muito vaiado. O time aí é o primeiro seguinte... tempo... Por acaso eu vi esse jogo. Primeiro tempo, o São Paulo realmente, depois de perder o pênalti ainda por cima, e dessa forma, né, dele bater esse pênalti dessa forma... o São Paulo jogou muito mal. O Sport jogou muito bem, mas o São Paulo jogou muito mal. O Sport é um time super bem treinado, o Sport tem muita qualidade, o Sport é um time que tinha pouco a perder e muito a ganhar. Esse ponto é muito importante para o Sport. Então, veja, as responsabilidades nesse momento são muito diferentes em relação ao que vai jogar o Sport, que tem a obrigação só de não cair, do que tem que jogar o São Paulo, que tem que lutar por coisas muito maiores nesse Campeonato Brasileiro. Então, a pressão de um é uma, a pressão de outra é outra. Eu não estou aqui para defender o Zubeldia, mas eu acho o seguinte, jogador meu... Eu não estou indo contra o Zubeldia, jogador meu, na boa, eu até gosto do Luciano, mas jogador meu que eu substituo e ele é desrespeitoso comigo, sai chutando água, sai batendo no banco, xingando, esbravejando. Primeiro, ele é desrespeitoso comigo. E segundo, ele é desrespeitoso com o Ferreirinha, que ia substituí-lo. Ou seja, estou colocando alguém que é profissional igual a você, que trabalha como você, que luta como você, que quer o bem do clube como você, e você não está respeitando esse cara porque eu estou te substituindo. Então, é um desrespeito duplo contra mim, que sou o treinador, que estou tomando a decisão, e contra o seu companheiro de trabalho. Então, esse tipo de jogador, eu isolo. E chego na coletiva e falo, ó, o Luciano está... multado em 40% do salário pela atitude que tomou. Ajudou muito o São Paulo aí, viu? Nesse jogo aí. Eu entendo que tem ajudado, mas ele é pago para isso. Ele ganha 750 mil reais por mês para isso. Ele não ganha 750 mil para não ajudar o São Paulo. Ele é obrigado a ajudar o São Paulo. É o trabalho dele, não é o meu trabalho. É o trabalho dele. Ele ganha para ajudar o São Paulo. Agora, ele não ganha para chutar a água, ele não ganha para desestabilizar o ambiente, ele não ganha para desrespeitar o companheiro dele de trabalho que vai entrar. Então, eu repito, essa defesa aqui do Zubeldia não vai adiantar nada. Porque o Zubeldia, se tropeçar no meio de semana na Libertadores, está fora e o Dorival já está com a malinha pronta para assumir o São Paulo. Aliás, a gente vai falar ainda da demissão do técnico Dorival Júnior, da seleção brasileira, mas ele é o demitido que em 48 horas 2 times querem ele, o Fluminense e o São Paulo. Não é verdade? É fato. Até achei que fosse ser assim, uma conversa mais encaminhada do Fluminense, quando o Fluminense agiu tão rápido demitindo o Mano Menezes, que eu falei, será que final de semana, segunda-feira, amanhã, a gente já a apresentação do Dorival no Fluminense, né? Já tá morando no Rio de Janeiro. Bom, mas vamos voltar aqui a falar desse jogo, né, do São Paulo e do Sport, porque o técnico Zubeldia não gostou do resultado, claro, nenhum São Paulino gostou, lamentou não ter podido usar o esquema de jogo que planejou durante a semana. Nosotros pensábamos dentro del sistema, dentro de la organización que presentamos hoy a Oscar. A gente pensava dentro do sistema, dentro da organização, que o Oscar pudesse estar hoje. Infelizmente, ele não conseguiu se recuperar. Então, tentamos as duas maneiras de se organizar, no primeiro tempo e no segundo. Acontece que quando vimos que o Oscar não podia jogar, preferimos não correr riscos. Tentamos organizar pensando primeiro em estar equilibrados, para depois, claro, com o passar do tempo, realizar mudanças, colocar mais atacantes. E depois, por supuesto, com o correr dos minutos, se faltava fazer uma mudança, poner extremo e demais, buscarlo com o correr dos minutos. Acho que isso aconteceu. Fomos mais verticais na etapa final, mas bom, insuficiente. É claro que o empate de hoje não é o que buscávamos. Mas, bueno, insuficiente. Está claro que o empate de hoje não é o que buscávamos. A gente entende o torcedor que ficou chateado, nós também estamos chateados porque gostaríamos de ter trazido a vitória, mas o Campeonato Brasileiro é isso, é difícil mesmo e agora é concentrar que nós temos uma semana importante aí com 2 jogos fora e nós precisamos aí buscar as vitórias e eu tenho certeza que com as vitórias nós vamos voltar com a alegria aí do nosso torcedor. Dificilmente uma equipe vai vir aqui e mandar no jogo contra o São Paulo. Tentamos jogar, eu acho que faltou a gente jogar um pouco mais, ter um pouco mais de coragem, mas eu acredito que a gente vai ter essa coragem cada jogo que passa, buscar esse equilíbrio de não sofrer tanto, de jogar mais. Mas eu acho que valeu ser uma estreia, um jogo difícil, eu acho que esse ponto é bem válido.
Olha, vou falar, esse jogo aí acabou 0-0, não saiu gol não, mas muito por causa do Rafael, do goleiro de São Paulo, que fez, assim, uma partidaça. Baita goleiro. Um baita goleiro mesmo. Agora, esse São Paulo tá dependendo muito do Lucas Moura e do Oscar? Mas aí é que é a história, Glenda. Você toca num ponto que é determinante, mas veja só, quem é que não vai depender do Lucas Moura e do Oscar? Quem é que não vai depender do Gabigol e do Dudu? Quem é que não vai depender do Rafael Veiga e do Estevam? Quem é que não vai depender do Memphis Depay e do Rodrigo Garro? Você entendeu? São os diferentes. Esses caras, o São Paulo vira um time comum por isso. E aí é que entra a minha convicção de que o Zubeldia estava certo. Se eu sou um time comum, eu vou jogar com 3 zagueiros e 2 volantes. Eu sou um time comum, sem o Lucas Moura e sem o Oscar. Eu sou um time comum. É essa a minha virtude que o torcedor não precisa ter. O torcedor é um apaixonado, o torcedor quer que o São Paulo vá lá e enfie 3 gols. E poderia ter acontecido, se o cara ele faz 1-0, o Sport ia ter que se abrir mais, São Paulo poderia com esse mesmo time ser reativo, ir no contra-ataque, fazer 2 e fazer 3. Só que o Caleri não fez o gol, o Caleri é pago para fazer gol. E ele vai lá, bate um pênalti e erra, todo mundo paga pelo erro dele. Você acha que seria diferente? Você acha que poderia ter mudado a história desse jogo com 1-0? Com 2, 3 minutos, você tem um pênalti ao teu favor, você faz 1-0, o Sport se desestabiliza, o Sport tem que se abrir mais e você, imagine que você está jogando com 3 zagueiros e está jogando com 2 volantes. Você bota um cara rápido como o Ferreirinha para armar um contra-ataque e vou jogar só no contra-ataque, não vou correr risco nenhum mais e garanto que vou fazer 2-0 e não vou tomar gol, porque eu estou jogando com 3 zagueiros, estou jogando com 2 volantes exatamente para não tomar gol e eu já estou ganhando de 1-0. Então, o Zubeldia pensou certo, ele agiu certo, ele pensou, olha, eu não tenho os meus diferentes, eu sou um time comum sem os meus diferentes. Não adianta o Luciano ficar bravo, ele é um jogador acima da média, mas ele não é super qualificado como é o Estevam, por exemplo. Ele não é o Rafael Veiga, por exemplo. Ele não é o Dudu, por exemplo. Ele não é o Depay, por exemplo. Então ele precisa entender o tamanho dele. Mas eu acho que o São Paulo não esperaria um esporte assim, tão concentrado na marcação, tão forte na marcação, dificultando muito mais a chegada do São Paulo ao gol do Sport. Eu acho que o São Paulo não esperava por esse esporte, não. Sabe o que acontece, Glenda? Você acha que esperava? Caras não entenderam. Acho que não. Os caras não entenderam. O Zubeldia esperava, tanto que ele montou um time com 3 zagueiros, montou um time com 2 volantes, exatamente porque sabe que o Sport ia impor uma correria. Tem mais apetite, Glenda. Você viveu... Não, peraí. O Sport voltando para a Série A depois de 3 anos, investiu 50 milhões no time. Aliás, são 8 estrangeiros no time do Sport. E veja que 50 milhões para o Sport é mais do que 440 milhões que o Palmeiras investiu. Por quê? 50 milhões para o Sport representam muito mais dinheiro do que os 440 para o Palmeiras, que vai ter mais de 1 bilhão de arrecadação esse ano. Então, 50 milhões para o Sport é muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, a gente precisa parar de ficar endeusando jogadores que são um pouquinho acima da média. A gente precisa parar de ficar criticando o treinador quando ele age entendendo o tamanho dele correto. Eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade de pensar com a cabeça do torcedor. Não dá. Eu penso com a cabeça daquele cara que tá lá. O dele é que tá ardendo lá dentro, entendeu? Então, falando em ardendo, vamos ver por quanto tempo vai durar o Zubeldia no comando de São Paulo. O Dorival tá arrumando a malinha. Será? Será que o Dorival tá arrumando a malinha para o São Paulo ou será que ele tá arrumando a malinha para o Fluminense?